E aí galera, como vai? Estamos aí retomando novamente o canal, né? Depois de um bom tempo abandonado. Mas vamos aqui, né? Tirar a dúvida, né? De alguns alunos do terceiro ano sobre uma questão de associação de resistores, né? Questão 19 do capítulo aí sobre resistores pede para você determinar a resistência equivalente, né? Então vou fazer aqui a letra A e a letra B, que é uma noção geral aí para todas as demais. Então você vê aqui uma associação mista, né? Há resistores em série e em paralelo. Então, o primeiro passo é somar os resistores em série. Observe, o resistor de 20 e o de 10 estão em série. Por que nós temos que somar eles? Porque eles estão um após o outro. E a corrente que passa no de 20 é a mesma que passa no de 10. Então, observe que nesse ponto, no ponto A corrente ela se divide em três correntes, né? A corrente geral ela passa uma parte por aqui, uma parte pelo resistor de 30 e uma parte aqui pelo de 15, né? Seguido pelo de 20. Então esses que estão em série nós podemos somar. Aí eu já fiz aqui um desenho como fica, né? Depois de você somar o de 20 e o de 10, ele se torna um de 30. O do meio continua sendo um de 30. Os outros dois, que eram um de 15 e um de 20, você pode somar. Ó. A corrente vai se tornar um de 35. E assim você tem três resistores em paralelo, semelhante a esses aqui. Ó. Esses aqui estão em paralelo. Aí você resolve com aquela regrinha, né, de associação de resistores em paralelo. A B é semelhante, só que ela exige um pouquinho mais de atenção. Nós vemos aqui, temos o ponto A, que é por onde a corrente elétrica inicia, né? Nesse ponto bem aqui, ela se divide em três. Vem uma parte por aqui, pelo resistor de 5, uma parte pelo resistor de 30 e a outra parte da corrente pelo resistor de 80. A corrente se encontra novamente aqui, ó, as três correntes que se dividiram nesse ponto, terminando no ponto B. Então nós temos o resistor de 5 e o de 15 estão em série, porque a parte da corrente que vem pelo de 5 também passa no de 15. Você pode somar o de 5 e 15. Então aqui no desenho eu já somei, ó. Coloquei aqui um de 20. Não é possível somar eles com esse de 8. Entendeu? Porque o resistor de 8, ele é percorrido pela corrente que vem do de 30, depois, juntamente com a corrente que vem do 5 e 15, elas se encontram aqui. Então aqui é soma de duas correntes. Não é a mesma que passa por aqui, nem a mesma que passa pelo de 30. É a soma das duas, que passa pelo de 8. Então não tem como somar o de 15 com o de 8, coisa desse tipo, né? Então nós somamos o de 5 e o de 15, se tornou aqui um de 20, né? E ele ficou em paralelo com esse de 30. Por quê, né? Porque os dois iniciam no mesmo ponto, ó, a corrente passa por aqui. E os dois se encontram nesse ponto. Então eles estão em paralelo. Então você usa aqui a regrinha, ó, resistores em paralelo, regrinha para dois resistores. Descobrimos que os dois correspondem a um resistor de 12. Então eu coloquei aqui, ó, os dois estão representados por esse resistor de 12. E agora nós podemos somar ele com o de 8, porque a corrente que passa aqui, ó, pelos dois, os dois que eu digo é o de 30 e 20, né? Eles se tornaram, né? Eles são esse resistor de 12. Então a corrente que passa por aqui vem pelo de 8. Então nós podemos somar o de 12 com o de 8. Aí fica assim. Fica um resistor de 20. E nós temos aqui o último, que é o de 80. Aí nós podemos resolver em paralelo dois resistores. Multiplica um pelo outro e divide pela soma. Então temos aqui o resultado, né, que é 16. Então essa aqui é a associação em paralelo, ou melhor, associação mista, né? Esse aqui é o resistor equivalente a toda essa associação aqui da letra B, certo? Então, galera, vou gravar mais vídeos aí para esclarecer outras dúvidas. Qualquer coisa aí, postem aí nos comentários. Até mais!